Mas deixa eu só dar um bastidorzinho sobre o Cruzeiro. Estava conversando outro dia para entender um pouquinho do trabalho, do dia a dia do Leonardo Jardim. Cara, ele é obcecado por trabalho. É aquele cara maluco que chega às 7h30 da manhã, num dia absolutamente comum, e vai embora não antes das 8 da noite. O cara que cumpre no mínimo 12 horas por dia por opção no Cruzeiro. E acho que isso ajuda a entender um pouquinho do sucesso que esses técnicos gringos fazem quando vêm para cá, na comparação com os mais antigos. É por isso que o Vanderlei Luxemburgo, que o Abel Braga, que o Celso Roth e companhia estão deixando o mercado. Esses caras costumavam chegar meia hora, 40 minutos antes do treino, que costumava ser à tarde, até por ser mais confortável. Acabava o treino, meia hora depois eles iam embora. Então dava o expediente das 2h30 às 6h30. Hoje, no futebol atual, o técnico precisa dar muito mais do que o treino. O técnico precisa estudar o atual elenco, contratos, mercado, adversários, calendário, projeções, enfim. Tem muita coisa para ser resolvida e o técnico do Cruzeiro, além de ser um baita profissional, com um currículo enorme, o maior entre todos os técnicos portugueses que por aqui passaram, é também o cara que trabalha demais, tá bom? O Léo Teixeira, boa noite, Nicola. O Cruzeiro já tem algum nome na lista de reforços? Manda abraço para Dores de Campos, Minas Gerais. Léo, certamente todos os nomes já estão traçados. A grande questão é, como nesse momento só o Leonardo Jardim, o Pelaipe, o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior é quem negociam, a coisa não vaza. Você pode perceber que não está mais saindo nome nenhum, tá bom? Nicola, o que você acha da SAF do Cruzeiro? A conta pode chegar? Lousada sabe que eu acho que não, cara, porque assim, a gente está falando de alguém que comprou o Cruzeiro e tem mais de 8 bilhões de reais de fortuna estimada. E é um cara que é absolutamente cruzeirense, fanático, maluco pelo Cruzeiro. Não estou botando muita fé de que há um problema nessa conta, não. Quando ele compra, ele sabia o tamanho do problema, o barulho que ele havia assumido, e eu acho que o que não poderia acontecer era a falta de resultado. Eu percebi ele bem mal, bem estressado, bem irritado, naquele momento de muita dificuldade no Campeonato Mineiro, na Sul-Americana e início do Brasileiro. A partir da chegada do Leonardo Jardim e com a coisa se arrumando, acho que a situação mudou radicalmente, tá bom? Tá aí, ó. Elias Torres, Caio Fábio. Esse é o Elias Torres, cria do Aldosivi, que tá lá até hoje, se destacou também no último campeonato argentino. Esse mais jovem, né? Tem seus 24 anos de idade e fez 24 em 2025. Então, recém-completado aí, 24 anos de idade, jogador bem jovem e que apareceu muito bem na campanha do Aldosivi, foi o principal destaque disparado da equipe, também um dos principais centroavantes da competição e que já está atraindo interesse de Vélez e Argentino Júnior, viu? A imprensa argentina já está falando aí desses dois clubes ligados em Elias Torres, que tem força física, é um jogador também de uma boa estatura, né? 1,86 m, mas que sabe também jogar muito bem fora da área, viu, Valu? Tem muita explosão, consegue conduzir bem a bola e me impressionou pelos jogos que vi do Aldosivi. Elias Torres seria também uma opção bem acessível no aspecto financeiro, porque como ele formou carreira somente no Aldosivi da Argentina, é um cara que tem um valor aí mais viável, né? Se destacou na segunda divisão pelo Aldosivi, mas aí na última temporada, já na primeira divisão, foi muito bem. É mais um bom nome que, na minha visão, se adequaria bem ao que o Leonardo Jardim quer enquanto substituto do Juan de Neno. Tentando trazer um pouco do universo, né, para quem eventualmente não conheça o jogador, Caio Fábio, ele estaria, né, claro, fazendo o exercício mesmo para dar uma ideia para quem não conhece esse jogador no caso. Ele estaria mais próximo do que é hoje o Caio Jorge, mais para uma movimentação, uma mobilidade do Caio, do Gabigol, perdão, só para quem não conhece o jogador, você poder trazer assim um pouco do que seria o Elias Torres, é mais força do que técnica, para dar uma luz realmente para quem está nos acompanhando e ainda não tenha ouvido, não tenha visto esse jogador. Perfeito, Valu. Se assemelha um pouco mais ao Caio Jorge.
É um cara que, claro, é mais forte, para mim, menos técnico do que o Caio Jorge, mas que apesar da força dele, ele tem muito essa explosão, esse arranque, que é algo que o Caio tem bastante, né? Já vimos alguns gols do Caio dessa forma com a camisa do Cruzeiro, especialmente contra o Vila Nova, lá naquele primeiro gol, e o Elias Torres, no último apertura da Argentina, acumulou alguns gols dessa forma. Então, para o torcedor do Cruzeiro, essa associação dá sim para fazer uma equiparação dele com o Caio Jorge. Rômulo, tá aí na tela o Rômulo, o Caio. Pois é, Valu, esse não saiu muito bem lá do Atlético Paranaense, né? Revelado por lá. Teve até uma boa passagem na base, alguns bons momentos no profissional, mas acabou que não saiu tão bem. Agora no futebol turco se transformou. Fez uma temporada espetacular. Só no Campeonato Turco foram 13 gols e aí no total 17, né? Com 9 assistências, apenas 23 anos de idade para o Rômulo. Talvez alguns aí se lembrem dele, né? Porque já jogou pelo Atlético Paranaense, inclusive em Copa Libertadores, fazendo gol, mas foi se destacar mesmo lá no Göztepe da Turquia, e é um cara, infelizmente, muito difícil, Valu, porque está muito valorizado, né? Afinal de contas, se destacou aí na Turquia, no Campeonato Turco, que tem uma relevância. É um jogador que já está atraindo interesse de outros clubes da Europa, de clubes dos Emirados Árabes. Se fala aí em, no mínimo, 7 milhões de euros para tirar ele do Göztepe, que é um valor bem considerável. Mas é um cara que, apesar de muito alto, né, tem mais de 1,90 m, 1,93 m, tem versatilidade, porque em muitos momentos na Turquia atuou como um segundo atacante, não só como um centroavante, é um cara muito inteligente, que tem uma capacidade legal de pressionar também. Então, talvez dessa lista, eu até falei que eu me agrado mais do Nicolás Fernandes pelo pacote, mas certamente o jogador, para mim, mais qualificado e que vive o melhor momento é o Rômulo. Tem até um burburinho aí de que o Botafogo chegou a fazer uma sondagem em torno do Rômulo antes de fechar com o Arthur Cabral, né? Porque é uma temporada que chama muita atenção em um centro que se exige demais, né? Que é muito físico. O futebol na Turquia é bastante físico. Mas, enfim, não sei se o Cruzeiro vai estar tão disposto a investir tanta grana, mas certamente é um nome que se adequaria demais ao elenco do Cruzeiro e elevaria o nível técnico. E essa história de que o atacante TT, ex-Grêmio, pode pintar no Cruzeiro. Informação que surgiu nos últimos dias e agitou torcedores da Raposa. O pedido teria partido de Leonardo Jardim, o técnico do Cruzeiro, que está mandando prender e soltar no clube. Pois bem, antes de gravar o vídeo, conversei com Pablo Bueno, que é um empresário do TT desde que ele surge nas categorias de base do Grêmio. Perguntei ao Pablo se existe alguma negociação em andamento. Vale a lembrança de que o TT pertence ao Panathinaikos da Grécia e fez temporada bastante interessante. Abre aspas para o empresário, o TT foi eleito o melhor jogador do campeonato grego. Ele está com moral lá e vai ficar na Europa, chance zero de vir para o Brasil. Fiquei com a impressão, até pela fala do Pablo Bueno, de que o TT deve se mudar para um clube maior do que o Panathinaikos. O time grego havia desembolsado 7 milhões e 300 mil euros há um ano para comprá-lo do Galatasaray. TT que tem mudado bastante de clube, ele surge no Grêmio, é vendido para o Shakhtar, esteve no Lyon, depois no Leicester e por último no Galatasaray, até que ele se muda com sucesso para a equipe grega. No futebol da Grécia, 49 jogos, 11 gols e mais 3 assistências. Em geral, o TT sempre atuou como um ponta, mas no Panathinaikos vestiu a camisa 10 e em muitos momentos também foi utilizado como um meia. Jogador de altíssimo nível, se viesse certamente para o Cruzeiro, agregaria demais. Mas ao jogar pelo que disse o empresário, o TT não será contratado, nem pela Raposa, nem por qualquer rival da Série A do Brasileiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.